o assunto agora é o Setembro Amarelo. Nós estamos no mês de prevenção ao suicídio e toda semana a gente traz uma abordagem referente ao tema que merece demais a nossa atenção. Hoje nós vamos falar sobre um estudo que identificou alterações moleculares no cérebro e no sangue de indivíduos que cometeram o suicídio. Por isso, nós recebemos aqui no estúdio a biomédica e neurocientista Bruna Varela. Bruna, bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, audiência. Muito obrigada, Milena, pelo convite. É um prazer estar aqui. Prazer te receber aqui também. Bruna, para a gente iniciar, do ponto de vista neurobiológico, quais são as principais alterações cerebrais associadas a quem tem esse comportamento suicida? Perfeito. Então, quando nós falamos do ponto de vista neurobiológico, nós temos algumas substâncias cerebrais envolvidas, né? Como, por exemplo, os neurotransmissores. Então, a gente conhece bem a serotonina, que está envolvida no bem-estar, na felicidade. Então, quando nós temos esses indivíduos que têm um comportamento, né, uma tendência suicida, nós temos uma diminuição nesses níveis de serotonina, sobretudo numa área que a gente conhece como córtex pré-frontal, que a gente conhece como freio, como controle de impulsos. Então, tem uma disfunção nessa área. E também nós temos uma disfunção no hipocampo, que é uma região também envolvida no controle emocional e na parte da memória. Então, indivíduos com tendência suicida, eles têm uma diminuição no volume dessas áreas. Então, tem uma disfunção ali em como eles lidam com as emoções negativas, no controle de impulsos. Quais fatores que levam a essa diminuição? Então, nós temos vários fatores associados, como o estresse crônico, também o uso de substâncias. Então, quando a gente fala no uso de substâncias, né, drogas ou o álcool, que também é uma droga, porém lícita, né, a gente tem um fator de risco muito importante. Por quê? A gente tem ali no primeiro momento, então, quando as pessoas começam a usar, eles sentem muito prazer, mas é uma recompensa imediata, só é na hora. E aí, a longo prazo, o cérebro ele vai ficando disfuncional. Por quê? A pessoa, ela associa esse prazer através da substância. Então, a longo prazo, ele busca sempre essa sensação de prazer com o uso da substância e aí outras atividades prazerosas, como sair com os amigos, enfim, atividades do dia a dia, né, do cotidiano, já não se tornam mais tão prazerosas assim. Então, a pessoa acaba sentindo um vazio existencial, um vazio emocional, e isso aumenta o risco para o comportamento suicida, né? A gente falava também sobre o estresse crônico. Como que isso também faz com que a pessoa tenha esse comportamento suicida? O que geralmente causa esse estresse crônico até a pessoa chegar nesse ponto de pensar no suicídio? Sim, quando a gente fala em disfunções do estresse crônico, a gente tem um eixo envolvido que a gente chama como eixo HPA. Lá na neurociência, um pouquinho mais técnica essa parte, né? Então, até um certo ponto, o estresse é benéfico. Nós conhecemos o hormônio cortisol que está envolvido com o estresse. Mas, à medida que ele se torna crônico, em excesso, ele pode se tornar disfuncional e aí está envolvido em vários outros transtornos psiquiátricos, né? Como, enfim, o transtorno afetivo bipolar, como o transtorno depressivo maior, que a gente conhece popularmente como depressão. Então, esse estresse crônico, ele passa do ponto. E o nosso cérebro, ele acaba se tornando disfuncional e acaba acarretando em vários efeitos negativos, como não saber lidar com as emoções, por exemplo. Então, um padrão, né, muito disfuncional. A gente falava antes também sobre a questão de uso de drogas, de álcool. Tem pessoas que daí, quando tem essa questão de muito estresse, usam muitos medicamentos. Tem gente também que faz uso de antidepressivo. O quanto que isso também faz com que isso fique desregular o nosso cérebro? Sim. Então, eu brinco sempre que a gente é um amontoado de reações químicas, porque nós temos os neurotransmissores. Então, a gente tem lá a dopamina, temos a serotonina, vários neurotransmissores que eles precisam estar em equilíbrio lá no nosso cérebro para que esteja tudo certo. Então, quando a gente tem o uso excessivo de substâncias, a gente tem um desbalanço neuroquímico. Mas, quando nós falamos dos antidepressivos, é aí que a gente busca restabelecer, então, esse balanço. Então, hoje em dia, padrão ouro, né? A gente usa antidepressivo, então, na clínica. Os mais conhecidos são os inibidores da recaptação de serotonina, que é aquela molécula que eu falei lá no início. Então, se as pessoas que têm comportamento suicida têm uma diminuição na serotonina, será que se a gente aumentar, não melhora o humor, não melhora os sintomas? E é assim que agem os antidepressivos. Então, eles buscam aumentar esses níveis de serotonina para restabelecer
esse balanço neuroquímico. Mas só o tratamento farmacológico, é muito importante a gente frisar isso, que ele não é suficiente, então a gente precisa associar a outras terapias para que tenha então uma eficácia maior, né? Essa seria a minha próxima pergunta. Quais as terapias que a gente pode associar a isso, né, para que esse comportamento suicida ele acabe, digamos assim? Sim. Então, tratamento farmacológico, mas nós temos outras evidências também. Então, hoje, quando a gente fala nas intervenções mais eficazes, nós temos a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental. Então, o que é a TCC? Ela busca ajudar o indivíduo a identificar esses padrões de pensamento que está distorcido, quando tem, né, uma tendência suicida, identificar esses padrões e modificar. Além disso, nós temos outras terapias, como a ACT, que é a terapia de aceitação de compromisso, e nós temos também outras coisas, como a meditação, por exemplo. Então, tem várias, né, intervenções que podem ser efetivas nesse caso. Certo. Quando a gente fala também em avanços recentes na neurociência, né, o que hoje já tem contribuído, né, nessa melhor compreensão do uso das substâncias, alteração cerebral e esse risco de suicídio? Certo. Então, ainda falando das intervenções, né, já que nós estamos falando de avanços da neurociência e eu sou pesquisadora, cientista, então a gente está sempre buscando coisas novas. Hoje nós temos algo que é muito legal também, que é a EMT, que é a estimulação transcraniana, magnética transcraniana. O que a gente faz? A gente estimula áreas específicas do cérebro para que ela restabeleça aquela função normal. Então, lá no início eu falei sobre o córtex pré-frontal, que ele estava afetado, tinha uma disfunção lá. Então, a gente consegue ir lá naquela área, estimular e restabelecer para que ele funcione normalmente, novamente, né? E aí, então, do ponto de vista, assim, da pesquisa, tem vários avanços, né? Nós buscamos, sobretudo, assim, pensando na prevenção do suicídio, porque nós precisamos buscar alternativas para prevenir. Então, a gente busca estudos e técnicas que busquem identificar essas mudanças cerebrais, como exames de imagem, por exemplo. Então, hoje nós temos a ressonância magnética funcional, que a gente consegue ver essas mudanças, né, no cérebro, para que a gente busque um tratamento para que previna esse comportamento suicida, né? Tá certo, então, Bruna, muito isso. obrigada pela tua participação aqui no Ver Mais, sempre muito importante falar sobre esse tema. E eu que agradeço pelo convite. Só lembrando, né, Claro. que se você identificou um desses sintomas, se tem algum pensamento intrusivo, que essa pessoa pode ligar para o 188, que é o Centro de Valorização à Vida, e lá terá todo o acolhimento e o apoio necessário, né?